Se você já assistiu ao filme Até o Último Homem, então acha que conhece a história que vamos contar aqui. Mas o que muita gente não sabe é que aquilo não é ficção, não é exagero de Hollywood e não é propaganda emocional. É a história real de Desmond Thomas Doss, um homem que salvou dezenas de soldados na Segunda Guerra Mundial sem jamais tocar em uma arma. E mais do que isso, durante muitos anos, o próprio Desmond recusou qualquer proposta para transformar sua vida em filme, porque não queria que sua história fosse distorcida ou usada como espetáculo. Ainda assim, a verdade era forte demais para ficar escondida. Desmond Doss nasceu em Lynchburg, Virgínia, em 1919. Filho de um carpinteiro e de uma mulher profundamente religiosa, ele cresceu em um lar simples, marcado por fé, dificuldades e conflitos. Sua mãe ensinava a Bíblia todos os dias, e uma imagem em especial ficou gravada para sempre na mente do menino, um quadro pendurado na parede de seu quarto, mostrando os 10 mandamentos. Ao lado do 6º mandamento, não matarás, havia uma pintura de Caim assassinando seu próprio irmão, Abel. Desmond olhava para aquela imagem e não conseguia entender como um ser humano poderia tirar a vida de outro. Aquela cena o assombrou por anos e moldou sua consciência. Seu pai, porém, era o oposto da tranquilidade. Alcoólatra violento em alguns momentos, ele frequentemente chegava em casa embriagado. Em uma dessas noites, uma discussão entre seus pais quase terminou em morte. O pai ameaçou a própria esposa com uma arma de fogo. Aquilo marcou Desmond profundamente. Naquele momento, ainda jovem, ele fez um juramento silencioso. Nunca mais tocaria em uma arma. Nunca seria responsável por tirar uma vida. A partir dali, a não-violência deixou de ser apenas uma crença religiosa. Passou a ser uma promessa pessoal. Quando os Estados Unidos entraram na Segunda Guerra Mundial, Desmond já trabalhava em um estaleiro naval. Ele tinha direito à dispensa do serviço militar. Poderia ter ficado em casa, em segurança, mas para ele, isso seria fugir da responsabilidade. Mesmo com seu juramento de não violência, ele decidiu se alistar por conta própria, não para matar, mas para salvar. Sua decisão era clara: serviria como médico de combate. Desde o primeiro dia no exército, Desmond foi visto como um problema. Ele se recusava a portar armas, se recusava a treinar tiro e insistia em guardar o sábado por motivos religiosos. Seus companheiros o chamavam de covarde, oficiais o humilhavam publicamente. Tentaram quebrá-lo física e psicologicamente. Tentaram expulsá-lo, declará-lo inapto, levá-lo à corte marcial. Nada funcionou. Ele não reagia com ódio, não se defendia com palavras duras. Apenas permanecia. Para muitos, aquilo era fraqueza. Na realidade, era uma convicção inabalável. Quando a guerra chegou ao Pacífico, Desmond foi enviado para Okinawa, um dos campos de batalha mais brutais de todo o conflito. Lá ficava a Escarpa de Maeda, um paredão de pedra com cerca de 120 metros de altura, conhecido pelos soldados como Hacksaw Ridge. Um lugar onde homens morriam em minutos, onde o chão era lama, sangue e explosões constantes. Durante um ataque, as forças americanas foram surpreendidas por um contra-ataque japonês devastador. A ordem foi retirada imediata. Soldados correram desesperados para descer a colina usando redes e cordas. Muitos não conseguiram. Feridos, espalhados pelo topo do penhasco, foram dados como mortos. Todos recuaram, menos Desmond Doss. Sozinho, sem arma, sob fogo inimigo constante, ele voltou para o campo de batalha. Balas passavam perto de seu corpo. Explosões sacudiam o chão. Ainda assim, ele começou a procurar os feridos. O primeiro resgate foi quase impossível. Arrastando um soldado ferido por metros, usando o próprio corpo como escudo, ele o levou até a beirada da colina. Com uma corda improvisada, começou a descê-lo lentamente por mais de 120 metros de altura. Qualquer erro significaria a morte dos dois. Depois disso, ele voltou e encontrou outro. Entre um resgate e outro, Desmond parava, olhava para o céu e fazia sempre a mesma oração: Senhor, ajuda-me a salvar mais um. Então ele voltava novamente, e novamente, por horas. Veteranos que sobreviveram relataram décadas depois que parecia impossível ele ainda estar vivo. Japoneses tentaram atingi-lo repetidas vezes. Atiradores tinham visão clara dele. Granadas explodiam ao redor. E ainda assim, ele continuava.
Um dos soldados disse anos depois que era como se Deus estivesse com as mãos apoiadas sobre os ombros dele, guiando cada passo. Quando a noite caiu, pelo menos 75 soldados haviam sido salvos por aquele homem que diziam ser fraco, no dia que, para ele, deveria ser de descanso religioso. Dias depois, Desmond foi gravemente ferido. Uma granada explodiu ao seu lado. Um tiro de franco-atirador destruiu seu braço. Mesmo ferido, perdendo sangue quando o socorro chegou, ele fez um último pedido: que outro soldado fosse resgatado antes dele. Ele estava disposto a morrer para que outro pudesse viver. Para Desmond, essa era a essência da fé que ele carregava desde criança. Em 1945, diante da Casa Branca, o presidente dos Estados Unidos colocou pessoalmente a medalha de honra em seu pescoço, não por ter matado inimigos, mas por ter salvado vidas. O próprio presidente afirmou que considerava aquela homenagem maior do que ser presidente. O filme Até o Último Homem contou essa história, mas não criou o herói. Ele já existia. Desmond Doss nunca disparou um tiro, nunca tirou uma vida, mas provou que a verdadeira coragem não está em matar, e sim em nunca desistir de salvar mais um.